Eu sou Beatriz Joana, estudante de Direito da PUC Minas e vou falar um pouco sobre o processo de formação da Primeira e Segunda Guerras Mundiais e sobre o desenvolvimento e consequências da Segunda Guerra Mundial. O que levou a essas duas guerras foi a mesma coisa. Essas guerras são resultado de um processo de expansão realizado pelos estados com o objetivo de manter o alto grau de lucratividade das empresas de seu país. O desenvolvimento do capitalismo industrial fez com que a competitividade entre os empresários aumentasse muito, e com isso eles passaram a ter que diminuir os custos de sua produção para que eles conseguissem vender mais barato e assim venderem mais do que o seu concorrente. Só que a forma encontrada para baixar os custos da produção foi baixando os salários dos seus empregados. Só que ao baixar os salários da população, são geradas crises de superprodução, porque se mantém o alto grau de produtividade, se produz muito, mas a população não tem capacidade de consumir isso que é produzido, então são geradas essas crises. Essa estratégia não estava dando certo, as empresas tiveram que encontrar outro meio para manter o lucro das suas empresas alto, que foi a exportação de capital e de indústria para outros territórios onde a matéria-prima e mão de obra era mais barata. Isso ocorreu por cerca no ano de 1871. Com isso, os estados deram início a um novo período de colonização, no qual eles instauravam as empresas de seu país nesses outros territórios por meio da guerra. E esse período ficou conhecido como imperialismo colonialista, e as principais áreas exploradas foram da Ásia e da África. Esse processo aumentou de fato a lucratividade das empresas, só que o que ocorreu depois foi que as áreas ainda serem exploradas foram se esgotando, e alguns países que se industrializaram mais tardiamente, como por exemplo a Alemanha, que se tornou uma potência mais recentemente, ficaram sem áreas para poderem se expandir. Então se iniciaram conflitos por disputa de território, que foi a principal causa da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais. Os conflitos entre os estados se tornaram frequentes e logo a Primeira Guerra Mundial teve início, porque os países eles já estavam procurando qualquer brecha, qualquer oportunidade para poderem travar uma guerra entre si. E isso ocorreu quando se deu o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro. Então a guerra teve início e se formaram dois blocos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. E o nacionalismo também é um elemento muito importante de ser ressaltado, porque ele influencia na formação de guerras, porque ele manipula a população a lutar em uma guerra para poder defender os interesses da burguesia, que é a classe que mais explora eles. A Primeira Guerra Mundial acaba com a vitória da Tríplice Entente e é firmado o Tratado de Versalhes, que, apesar de ser um tratado de paz, ele acabou servindo como uma das causas da Segunda Guerra Mundial pelo duro tratamento que ele deu à Alemanha. E a Alemanha ela saiu muito destruída dessa Primeira Guerra Mundial e surge o movimento de Hitler, que buscava encontrar os responsáveis pela derrota alemã. E surgem então ondas de xenofobia, racismo, misticismo na Alemanha, e quando Hitler chega ao poder, se iniciou uma política de rearmamento e de expansão da Alemanha. O Japão também estava buscando expandir seus territórios nessa época. Quando a Alemanha ataca a Polônia em 1939, a Inglaterra e a França declaram guerra contra a Alemanha e deu início à Segunda Guerra Mundial. Então, a causa que gerou a Segunda Guerra Mundial foi a mesma causa que gerou a Primeira Guerra Mundial, que é o desejo imperialista de dominação mundial. E quando a Alemanha ataca a União Soviética, a Alemanha acaba sendo derrotada pelo frio russo e é obrigada a recuar. Só que a União Soviética avança atacando a Alemanha e a Alemanha acaba perdendo os territórios que ela já havia conquistado. E além disso, no ano de 1941, o Japão ataca as bases dos Estados Unidos de Pearl Harbor e os Estados Unidos acabam entrando para a guerra contra a Alemanha e o Japão.
E depois o Hitler acaba se matando, o Mussolini da Itália é derrotado pela Inglaterra e o Japão é derrotado pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos joga bombas sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, colocando fim à Segunda Guerra Mundial. E como consequência da Segunda Guerra Mundial, a gente pode destacar o número de mortes que foi muito superior ao número de mortes da Primeira Guerra Mundial, porque na Segunda Guerra Mundial a tecnologia armamentista já estava mais desenvolvida, o que possibilitou as mortes em massa. E outra consequência é que com a entrada das tropas soviéticas em alguns países que a União Soviética foi passando durante a sua ofensiva contra a Alemanha, esses países acabaram se tornando socialistas. E a Alemanha também foi dividida em uma parte capitalista e outra parte socialista. E nos países que se manteram capitalistas, como a Inglaterra, a França e outros, a gente teve a formação de um novo Estado capitalista, uma nova forma de Estado capitalista chamado Estado de Bem-Estar Social, que apesar de ser um Estado capitalista, tributava as empresas e distribuía, aplicava esses recursos em setores como educação, previdência, saúde, habitação e outras coisas. O mundo passou a partir de então a se dividir em dois polos, um polo capitalista do estado de bem-estar social e outro polo socialista. E isso deu início à Guerra Fria, que foi um conflito sem derramamento de sangue sobre qual potência mundial iria moldar o mundo a partir de então, se seria a União Soviética ou os Estados Unidos. E outra consequência foram os tratados internacionais estabelecidos no pós-Segunda Guerra Mundial. O mais importante deles foi aquele que criou a Organização das Nações Unidas, que é uma instituição que tem como objetivo evitar novas guerras entre potências.